Olá, eu sou o Johnny, faço parte do Ministério de Comunicação aqui da Igreja Paz Church de São Gonçalo e fique agora com mais uma palavra abençoada de Deus. Então, o tema da nossa mensagem é a fé que deixa um legado. Fala assim para o seu vizinho, a fé que deixa um legado. Amém? Eu quero ler inicialmente com você um texto que está ali em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e o construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade. Recebeu capacidade para ter um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa reflexão e que esses princípios possam alcançar lugar no nosso coração e na nossa mente. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós sabemos, que o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, são todos os dias, não é verdade? E nós sabemos que quando nós entendemos a paternidade, quando nós entendemos, aquilo que consiste essa paternidade, vivemos essa paternidade com um propósito, nós entendemos que todos os dias nós precisamos ser pai, ser marido, ser autoridade, ser sacerdote dentro da nossa casa. E graças a Deus, querido, aquela ideia que por muitos anos perpetuou que o homem, que o pai, ele era responsável apenas em levar o alimento para dentro de casa. E toda a criação, toda a logística, toda a gestão da casa era por conta das irmãs. Graças a Deus que isso tem sido desconstruído. E nós temos aprendido que levar o alimento para dentro de casa é importante, mas não é só isso que consiste a nossa função como pais e como sacerdotes do nosso lar. Nós sabemos que a provisão, do alimento é importante, mas a figura paterna, o exercício da paternidade, o empenho e o desempenho do sacerdócio dentro da nossa casa, isso é fundamental para que a nossa família seja uma família saudável. Amém, queridos? E nós precisamos cada vez mais desenvolver nesse saber, desenvolver nesse conhecimento e cada vez mais sermos homens melhores. Cada vez mais sermos pais melhores, maridos melhores, sacerdotes melhores, provedores melhores, porque a nossa função ela é múltipla, ela não é só uma função, mas são diversas funções que nós precisamos desempenhar, fazer dentro da nossa casa. Amém, queridos? E eu quero nessa manhã trazer a figura de Abraão, que nos é uma referência de fé, e apontar para a fé como elemento ou dos elementos fundamentais para o exercício da nossa paternidade, para o exercício da nossa vida, do nosso sacerdócio, do nosso papel, das nossas funções dentro da nossa casa. Amém, queridos? O Dia dos Pais leva muitos a pensar em herança. O que eu irei deixar para o meu filho? Normalmente pensamos em bens, profissão e sobrenome. Porém, fala comigo assim, porém, existe algo muito mais importante do que uma herança, e sim um legado. Você sabe que herança, ela consiste
basicamente em algo material. Eu vou deixar uma casa, eu falo muito sobre isso. Eu fiz o financiamento em 300 vezes o apartamento, eu não vou quitar a vida, mas vai ficar para o meu filho. Não é assim que a gente pensa? Eu estou construindo isso aqui para deixar também para o meu filho. Isso é herança. Mas quais são as marcas que eu estou deixando na vida do meu filho? Quais são as marcas que eu estou deixando na minha família, no meu casamento? Isso é legado. Você consegue entender essa diferença? Nós precisamos nos preocupar com herança, sim, mas precisamos estar muito mais preocupados com o legado. Muito mais preocupados com a marca que eu estou deixando no Marcos Augusto do que aquilo que eu vou deixar como bem para ele, como herança para ele. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque, embora nós criamos filho para viver no mundo, e nem sempre nossos filhos irão corresponder a essa amplitude, mas eu e você, como pais, precisamos ter a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Amém, queridos? Porque um dia os nossos filhos farão as escolhas deles. E como diz o ditado do senso comum, nós criamos filhos, no bom sentido, para viver no mundo, para o mundo. E eles farão as suas escolhas. E essas escolhas, assertivas ou não, eles também irão colher as consequências dessas escolhas. É isso que às vezes os filhos esquecem, né? Que um dia a conta chega, e às vezes chega pesado. Mas eu e você, como pai, precisamos ter a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Amém, queridos? Pastor, mas eu entendo que eu ainda não fiz o meu melhor. Você está vivo? Se está aqui é porque está vivo. Então dá tempo de fazer o melhor. Dá tempo de mudar, dá tempo de reverter, dá tempo de fazer melhor do que talvez você não tenha feito. Até aqui. Deus te dá uma oportunidade a partir daqui. Amém, queridos? Então os filhos podem esquecer de muitos presentes, mas dificilmente esquecem o exemplo que receberam dentro de casa. Isso é muito forte, querido. Os filhos podem esquecer muitos presentes, mas dificilmente irão esquecer o exemplo que viu dentro de casa. Isso nos leva a pensar, não é verdade? Isso precisa nos levar a pensar. Qual é o meu rastro? Qual é o meu rastro? O que está refletindo na minha vida? Abraão é chamado de pai da fé, não porque foi perfeito, mas porque decidiu confiar em Deus, mesmo quando não entendia todos os caminhos. Sua história nos ensina que a fé não elimina as lutas, mas nos fortalece para atravessá-las. Você consegue entender isso? Abraão não foi perfeito, nós também não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de confiar e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, de confiar e entregar a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais nas mãos do Senhor. E essa fé, ela vai nos fortalecer a passar os dias maus. Porque existem dias maus, sim ou não? Existem dias difíceis. Mas quando o nosso coração está cheio de fé, não nos isenta desses dias maus, mas nos fortalece para vencer esses dias maus. Por isso, querido, a gente tem falado muito sobre isso. Quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando por um problema, que você não vê aquela luz no fim do túnel, começa a declarar as promessas de Deus sobre aquela situação. Começa a declarar aquilo que está na Bíblia sobre aquela situação. Começa a declarar palavras proféticas, palavras de vida, palavras de vitória, palavras de mudança de cenário. Começa a declarar isso, querido, porque isso vai começar a mudar de dentro para fora aquele cenário. E você vai perceber que as coisas vão começarem a se reverterem, a se ajustarem, a encaixar, querido. Amém?
Então, a partir dessa introdução, eu quero pensar com você, porque hoje Deus continua procurando pais, homens que deixem como maior legado uma visão de fé e confiança em Deus. O maior legado que um pai pode deixar não está no patrimônio, mas na fé que inspira sua família a seguir a Deus. Não está no patrimônio, mas na fé, numa vida que inspira sua família a seguir a Deus. Primeiro ponto que eu quero pensar com você nessa manhã, pai e todos os ouvintes: a fé corresponde ao chamado de Deus. Olha o que diz o verso 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Fala comigo, obedeceu. Fala comigo, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O plano na vida de Abraão até aquele momento ainda não estava todo revelado. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele decidiu obedecer. Então, a fé em Deus, ela vai responder ao chamado de Deus. Porque às vezes, querido, nós não sabemos muito como fazer, isso está muito obscuro, isso não está muito claro, esse caminho não estou entendendo muito. Mas se é Deus, tá, gente, que está mandando eu seguir por aquele caminho, eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou fazer, porque Deus, ele tem o melhor para os seus filhos, amém? Ele é o pai de referência, ele é o pai acima de todos os pais, e ele não vai nos dar cobra ao invés de pães, não é verdade, querido? Não vai, Deus não vai fazer isso. Então, Abraão, ele precisou sair da sua zona de conforto para viver os planos de Deus. Às vezes, queridos, nós como pais, eu vou ser bem enfático sobre isso, ficamos muito na nossa zona de conforto. Não, é melhor não mexer nisso, é melhor não fazer isso, é melhor não tratar sobre isso. Ficamos na nossa zona de conforto. E muitas das vezes retardamos o melhor de Deus nas nossas vidas por causa disso. Muitas das vezes retardamos o melhor de Deus na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento, por causa disso. Porque não somos impulsionados a sair dessa zona de conforto. Mas Abraão, ele precisou sair da onde ele estava. Ele precisou obedecer à voz de Deus, para que os planos de Deus fossem cumpridos na vida dele. Então a fé começa quando decidimos obedecer, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Muitos pais desejam o melhor para os seus filhos, mas o melhor caminho sempre será andar na direção que Deus aponta. Se Deus mandou, faz. Se você não sabe como fazer, peça a direção de Deus. Se você está perdido em alguma situação, pai, mãe, peça a direção de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a tomar essa atitude. Me ajude a pegar a via que o Senhor deseja que eu pegue. Vamos aprender juntos a não tomarmos decisões sem antes consultar qual é a vontade de Deus, qual é o caminho de Deus, para onde Deus está apontando, porque às vezes nós somos imediatistas, queremos resolvemos da nossa forma, do nosso jeito, e nem sempre são as melhores resoluções, não é verdade, queridos? Então vamos aprender juntos a perguntar, a ouvir e a obedecer à direção de Deus, porque a fé, ela responde ao chamado, amém, queridos? Hoje Deus está chamando alguns pais a retomarem a liderança do seu lar. Hoje Deus também está chamando filhos a honrarem seus pais, mesmo em meio a imperfeições.
A fé precisa nos colocar em movimento. A fé precisa nos colocar a assumir posições. A fé precisa nos projetar a tomar atitudes que sejam assertivas, a começar dentro da nossa casa. Pai, homem que está me ouvindo, será que você tem ocupado a liderança sacerdotal dentro da sua casa? Não é liderança autoritária, não é a liderança baseada em conceito de chefia, mas é uma liderança baseada em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Amém, queridos? Amém? Quando estão me ouvindo, pode dizer amém? Então a fé precisa nos colocar em movimento. Segundo ponto, a partir desse princípio de fé, a fé permanece firme mesmo durante as provas. É aí que nós somos provados. A fé precisa permanecer firme mesmo durante as provas. E esse texto muito clássico de Gênesis 22, quando Deus ele pede Isaac como sacrifício. Nesse verso, no verso 1 e 2, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então disse Deus, aí aqui, meu irmão, como diz, né? Espremeu. Aí Deus espremeu. Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moreá. Sacrifica-o como holocausto, isto é, sacrifício totalmente queimado, em um dos montes que eu lhe indicarei. Foi um momento fácil para Abraão, queridos? Para Abraão até então, não foi nada fácil. A Bíblia diz que Deus coloca Abraão naquele momento, Deus coloca Abraão naquele momento à prova, para testar assim, naquele momento, seu nível de obediência, seu nível de fé. Então, a nossa fé, ela precisa permanecer principalmente durante os momentos difíceis, querido. Sabe aquele momento, você que é pai como eu, que você conta o seu recurso financeiro e vê que não vai cobrir aquela conta? Quantos entendem essa linguagem? E você precisa esticar dali, esticar daqui, fazer aquele jogo de copo, sei lá, que jogo é esse, de talher, de reorganizar a mesa. Aí você, o que eu vou fazer agora? Dica, não faça nada. O que eu vou fazer agora? Não faça nada. Fica quietinho e pede a Deus uma direção. Pede a Deus uma resposta, querido. Porque há momentos que o não fazer nada na presença de Deus é melhor do que fazer alguma coisa na nossa força. Fica quietinho, espera Deus falar contigo. Momentos difíceis. Aquela conversa difícil dentro da sua casa, com seu filho, com seu cônjuge, mas que é necessária. Fala assim para o seu vizinho: conversas difíceis também são necessárias, porque nós crescemos através delas. Conversas difíceis também são necessárias. Sabe aquele momento difícil, você precisa resolver aquela situação, que você precisa dar aquele conselho para o seu filho, que você precisa exercer aquela cobertura espiritual no seu cônjuge, que o seu cônjuge está precisando do seu colo naquele momento, do seu abraço naquele momento, da sua palavra de fé naquele momento, e você às vezes não tem também de onde tirar. Aí você vai olhar para o céu e falar: Senhor, me ajuda, porque eu preciso corresponder. Eu preciso corresponder. Meu irmão, eu não sei se é muito forte isso, mas nós precisamos corresponder. Ah, pastor, não, precisamos, não sei, tem que dar um jeito. Concorda comigo, homem? A gente precisa corresponder, cara. Não tem onde correr. A gente precisa corresponder. Ah, mas não precisa corresponder.
Porque essa falta de correspondência de determinados homens dentro da sua casa tem gerado isso que você tem visto aí na sociedade. Porque tem homens que não estão correspondendo. Eu sei que aqui nessa sala não tem esse tipo de homem. Não estou falando de forma pejorativa, não. Aqui nós buscamos sempre corresponder. Amém, queridos? Nem sempre somos assertivos, mas buscamos sempre corresponder. Eu falo isso de verdade. Nós buscamos sempre corresponder porque nós somos homens de Deus. Amém ou não amém? Nós somos homens de coragem. Amém ou não amém? E nós vamos continuar buscando corresponder. Amém, queridos? Doa quem doer, nem que doe nós mesmos. Mas nós vamos continuar buscando corresponder. Quem está comigo, diga amém. O maior teste de Abraão foi entregar Isaac. Na verdade, Deus nunca quis destruir a promessa, que era o Isaac. Ele queria revelar a profundidade da confiança de Abraão. Até onde você tem confiado? Até onde você tem confiado? Confiar quando os ventos estão favoráveis. Nós vamos falar sobre ventos mais para frente, Atos 27. Confiar enquanto os ventos estão favoráveis é mais fácil. Mas confiar quando os ventos estão contrários, aí, como diz o outro, é osso. Aí a chapa esquenta, querido. Mas nós precisamos confiar. Preste atenção. Falo para os homens, hoje é dia dos pais. As nossas esposas, os nossos filhos, sempre irão buscar em nós um posicionamento diante das situações, diante dos conflitos. Sempre, gente, sempre irão buscar em nós. A mulher pode ser o máximo resolutiva possível. Pensa uma mulher resolutiva. Mulher resolutiva. Mesmo essa mulher resolutiva, ela vai olhar para nós, cônjuge, e vai falar: e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Consegue entender isso? Elas sempre vão buscar, querido, porque isso é hierarquia do céu. Não é hierarquia do pastor Marcos, é hierarquia do céu. Olhar de Deus para a terra, para a família, homem, mulher, filhos. Lembra aquela dinâmica do guarda-chuva? Se eu pedir, eu sei que Luísa tem. Ela sempre anda com uma sombrinha na bolsa. Hoje ela não está. Ali, nós somos esse guarda-chuva. Nós somos esse guarda-chuva que precisa cobrir a nossa casa. Varão, o guarda-chuva está furado? Pode ser que esteja. Nós não estamos falando de perfeição. Um dia vai furar. Um dia vai vir uma rajada de vento, de verdade, né? E aí, de repente, vai quebrar algumas palhetas. Você já pegou chuva que bate aquele vento e bate, destrói o guarda-chuva toda, a sombrinha toda? Tu fica no veneno, na chuva, e aí quebrou o guarda-chuva. Você, caramba, aquele vento, você fica na chuva. Talvez você está num tempo de chuva da sua cobertura. Mas hoje é uma manhã de reposicionamento, querido. Hoje é uma manhã, e se for necessário, de recalcular a rota, de consertar esse guarda-chuva. Quem tem disposição para consertar o guarda-chuva, diga amém. Eu sou o primeiro, amém. Vamos consertar o guarda-chuva. Vamos consertar o guarda-chuva. Amém, queridos? Quem permanece confiando, descobre que Deus sempre continua sendo fiel. Quem permanece confiando, descobre que Deus sempre continua sendo fiel. E por último, a fé
constrói um legado para as próximas gerações. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Abraão não deixou apenas essa riqueza que ele adquiriu, ele deixou uma geração que conhecia o Deus da aliança. Percebe? Além dele ter enriquecido em gados, em ouro, mas principalmente ele deixa conhecida para as próximas gerações o Deus da aliança, o Deus que o fez enriquecer, o Deus que o fez prosperar, o Deus que o fez ir além, o Deus que o fez vencer. E aí lá na frente, Abraão, ele entra no ranking dos heróis da fé, porque ele perseverou em fé, ele não desistiu, querido. Ele não deixou apenas uma riqueza, mas ele deixou conhecido para todos o Deus que estabeleceu uma aliança. A influência de um pai vai muito além das palavras. A influência de um pai vai muito além das palavras. Ela aparece na maneira de orar, de servir, de perdoar, de amar e de permanecer firme, mesmo quando tudo está difícil. Isso é forte. Filhos podem não reproduzir tudo o que escutam, mas dificilmente deixam de ser impactados pelo exemplo que veem. Filhos, eles não irão reproduzir, possivelmente não reproduzir tudo o que escutam, mas dificilmente vão deixar de ser impactados pelo exemplo que vê dentro de casa. Como você está tratando a sua esposa, o seu filho, ainda mais se for homem, vai tratar assim também a sua futura esposa. Sabia disso? É a reprodução. Então, catuca o seu irmão assim, olha o exemplo. Nossa geração precisa de menos discursos e de mais referência. Menos discurso e mais referência. Mesmo quem não teve um bom pai terreno, pode decidir em Cristo iniciar uma nova história e exercer uma paternidade de excelência. Aqui está a grande boa notícia. Mesmo quem não teve um bom pai terreno pode decidir em Cristo iniciar uma nova história e exercer a paternidade de excelência. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele interrompe ciclos e estabelece novos legados. O que eu quero dizer com isso? Não tem desculpa, querido. Porque eu não recebi, porque eu nunca ouvi eu te amo. Não tem desculpa, querido. Deus quebra ciclos para estabelecer novos legados. Você não recebeu, mas você pode dar. Você não abraçou, mas você pode abraçar. Você não beijou não foi beijado na face, mas você pode beijar. O que está faltando? O que está faltando? Nós temos a referência do Pai Celestial, querido. O que está faltando? A timidez é quebrada com atitudes. É um exercício, é um treinamento. Para uns vai ser mais difícil, mas não impossível, porque para todos é possível. Jesus, ele interrompe ciclos para estabelecer novos legados. Em outras palavras, não tem desculpa. Você tem que dar. Pastor, sim, nós temos que dar. Eu me incluo nisso, gente. Eu não sou perfeito. Rosana está aqui. Olha a minha responsabilidade, né? Eu estou pregando diante da minha esposa e do meu filho. Eu não sou perfeito, mas eu me esforço todos os dias para entregar, para dar.
mesmo se você tenha vindo de um lar disfuncional, você pode fazer da sua família uma família funcional. Você pode fazer do seu lar um lar funcional. Meu irmão, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos Jesus, nosso Redentor, nossa referência. Nós temos o nosso Pai. Nós temos uma igreja que investe em família. Nós temos uma rede de apoio muito abençoada. Nós temos a faca e o queijo na mão, querido. Vamos embora? Vamos embora? Vamos, varão? Vamos embora? Vamos interromper ciclos para estabelecer novos legados. Abraão não foi um pai perfeito. Ele teve falhas, medos e momentos de fraqueza. Mas ele escolheu confiar em Deus. Deus continua procurando em nossos dias, não pais perfeitos ou famílias perfeitas, mas pessoas que decidam caminhar pela fé. Fique em pé, queridos. Hoje, Deus chama pais a renovarem seu compromisso com Ele. Chama filhos a honrarem seus pais e a liberarem perdão onde for necessário. Chama famílias a colocarem Cristo novamente no centro do seu lar. Porque quando a fé entra em uma casa, o futuro de uma geração pode ser transformado. O Senhor nos convida a construir um legado que permanecerá muito além da nossa existência. O Senhor nos convida a construir um legado que permanecerá muito além da nossa existência. Pais, o maior presente que nós podemos oferecer aos nossos filhos é mostrar com a própria vida que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena permanecer fiel, que vale a pena continuar honrando essa aliança. Você acabou de assistir mais uma ministração poderosa da Palavra de Deus. Toda terça-feira, às 8 horas, aqui no YouTube, terá uma nova. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para saber de mais informações. Tchau, tchau.